Então, entendemos aqui como a raça humana foi afetada por causa do pecado. Há um conflito constante entre o homem e o tentador. E esse conflito é descrito no Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 10. Texto conhecido, vamos ler, para não se resumir nas minhas palavras. Mas Evangelho de João 10 e 10, que registra a parábola do bom pastor que Jesus faz, que Jesus profere. João 10 e 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Veja que há um conflito entre o tentador e o homem. Entre o homem e o tentador que causou a sua queda. E esse conflito, essa guerra, não é entre Deus e o diabo. Porque não há guerra entre Deus e o diabo. Nós precisamos entender isso. É preciso, é esclarecedor nós entender essa verdade. Não há guerra entre Deus e o diabo. O diabo já está condenado. Satanás já tem a sua sentença. A maldição já está sobre ele. Ele já está sentenciado. Ele já está condenado. Ele será julgado. Porém, ele já está condenado. Não há guerra entre Deus e o diabo, porque não haveria guerra. Haveria sim um massacre, uma aniquilação, uma destruição. Porque o diabo, Satanás, não é páreo para Deus. Satanás não tem poderes para guerrear contra Deus. Não tem poder nenhum. Satanás não é páreo para Deus. Ele está condenado, sentenciado, e ele sabe disso. Ele tem consciência da sua condenação, da maldição que recai sobre ele. Ele tem consciência do seu estado, tem consciência do tempo que ele tem e do que lhe aguarda. O conflito, a guerra espiritual, a batalha espiritual, não é entre Deus e o diabo, mas é entre o homem e o diabo. É entre o tentador e a criatura humana. É entre o homem e o tentador que causou a sua queda. E além desta queda, ele continua a destruir o homem. Ele continua a trabalhar em destruir o ser humano. O texto de João 10 diz: a matar, roubar e destruir. Esta é a forma como o diabo trabalha, né? Contra o homem. Este é o conflito entre o homem e o tentador. Matar, roubar e destruir. Já falamos, já demos um toque. Nós vamos entrar mais à frente, vamos entrar mais a fundo, um pouco mais a fundo sobre isso, sobre os três tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. A morte física, o diabo já conseguiu colocar isso na conta do homem, a natureza humana, a morte física. Mas existe a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. Quando Adão pecou, ele foi expulso do paraíso. Ele foi excluso do paraíso. E isto sintetiza a separação do homem com Deus, da criatura com o Criador, trazendo assim morte espiritual. Ou seja, o pecado de Adão, a desobediência de Adão, trouxe esta separação entre ele e Deus, trazendo isso morte espiritual. E esta é a luta constante entre o homem e o tentador. Esta é a missão de Satanás: trazer morte espiritual ao ser humano. Como? Lhe induzindo ao pecado, lhe tentando ao pecado, lhe fazendo pecar. Como que Satanás trabalha para trazer morte espiritual ao ser humano? Por conta do pecado, dos seus delitos e pecados. Paulo também fala isso na sua epístola aos Efésios, né, dizendo que o ser humano está morto, ou seja, nós estamos mortos em delitos e pecados, ou seja, isto que nos afasta de Deus. É isso que traz morte espiritual, os nossos delitos e nossos pecados. E morte eterna. O que é morte eterna? Morte eterna é quando o ser humano morre fisicamente, estando morto espiritualmente. Quando o ser humano morre sem Deus, sem reconciliar-se com Deus, ele então entra na morte eterna, ou seja, eternamente afastado de Deus, destituído de Deus, longe de Deus, sem condição, ou seja, sem esperança de reconciliação. É a morte eterna. Eternamente excluído, afastado, condenado, sem Deus. Isso é a morte eterna. É quando o ser humano morre numa morte física, estando em um estado de morte espiritual, ou seja, em delitos
e pecado. Porém, quando o ser humano chega à morte física, estando reconciliado com Deus, por Cristo Jesus, que nos vivificou, que nos reconciliou com Deus, quando o ser humano, reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus, chega à morte física, ele apenas morreu fisicamente, mas agora ele entra para uma vida eterna com Deus. Esta é a vida eterna, e esta também é a morte eterna. Este é o conflito entre o homem e o tentador. Morte, porque ele veio para matar, para roubar tudo o que Deus tem e o que Deus preparou para o homem. Roubar a bênção divina. A maior bênção divina é Jesus Cristo. A pessoa de Cristo Jesus é a bênção de Deus para a humanidade. Porque em Cristo o ser humano tem tudo o que necessita para esta vida e para a vida eterna. Então, o que o inimigo quer roubar ou vem roubar do homem, do ser humano, senão a bênção divina, senão Cristo Jesus. Tirar o homem da presença de Cristo Jesus e roubar tudo o que Deus tem para o ser humano. Toda sorte de bênção que está em Cristo Jesus para o homem viver nesta vida e na vida eterna. E destruir o homem. Nós já falamos também anteriormente sobre a degradação do homem. É a destruição moral, espiritual e também física. Tudo o que é nocivo ao ser humano, tudo que é nocivo à vida humana, tanto espiritualmente como moralmente e fisicamente, isto é obra do diabo. É a ação do maligno para destruir o homem em sua plenitude.